Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui hoje e nossa websérie que começa hoje com o nosso primeiro episódio da websérie Engine Planning. Nós temos convidado o Dr. Sérgio Migliorini, onde nós vamos falar sobre o planejamento cirúrgico virtual em artroplastia da ATM. Com os participantes do nosso webinar, hoje, como disse, o convidado principal, o Dr. Sérgio Migliorini. Ele é mestre em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, professor coordenador do curso de especialização em cirurgia e traumatologia da ABO de Osasco e professor do curso de cirurgia e traumatologia da Universidade de Santo Amaro. Junto de nós, temos o engenheiro clínico da Engine Plan, Materialize Company, e coordenador de produtos personalizados, Santiago Gutierrez. E eu, que vos falo, sou gerente de desenvolvimento de negócios e responsável pela equipe de especialistas de produto na Engine Plan Materialize Company. Essa vai ser a nossa agenda de hoje. Vos faço aqui a abertura do evento. Posteriormente, passo a palavra para o Dr. Sérgio Migliorini, então, que vai introduzir conceitos de procedimentos relacionados à cirurgia crânio-maxilofacial. Depois, Santiago Gutierrez entrará falando um pouco de planejamento cirúrgico virtual e desenvolvimento dos produtos personalizados. Posteriormente, retornamos a palavra para o Dr. Sérgio Migliorini para falar sobre o procedimento cirúrgico, propriamente dito. E, ao final, temos uma sessão de perguntas e respostas. Então, eu convido a todos, vocês têm um espaço aí no bate-papo, no chat, onde vocês podem digitar as perguntas. E, ao final da aula, ao final das exposições, nós vamos ler algumas das perguntas para sanar essas dúvidas de vocês. Rapidamente, gostaria de falar sobre a Engine Plan. A Engine Plan é uma empresa com sede em Rio Claro, no interior de São Paulo. Uma empresa que foi nascida em 2019, a Engine Plan, a Materialize Company, fruto da fusão da Engine Plan, uma empresa que foi fundada em 1992, com a empresa Materialize, uma empresa belga, que possui mais de 3 décadas de experiência em soluções de software e serviços de impressão 3D. E hoje aqui nós queremos compartilhar com vocês a linha de produto Materialize Personalized Solution, uma linha que faz referência ao serviço de planejamento cirúrgico virtual associado a modelos anatômicos e guias personalizados. O objetivo nosso com essa série de webinar é transmitir educação e informação para todos vocês que estão participando em prol do desenvolvimento científico de todos. Não quero me estender demais, então convido o Dr. Sérgio Migliorini a compartilhar sua tela, eventualmente abrir sua webcam e iniciar a sua aula. Primeiramente, agradeço muito, viu, Gabriel, e ao convite também. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui. Eu só gostaria de verificar se todos conseguem ver. Um segundo, por favor. Obrigado a todos pelo convite, né? Eu estou muito honrado em relação a isso. Eu sou um cirurgião um pouco mais no casulo, né? Nós não participamos muito de live, enfim, mais como espectadores do que como ministradores. E é um prazer muito grande tê-los conosco. Muitos colegas entraram em contato comigo durante essa semana e ficaram extremamente ansiosos pela apresentação do caso que nós vamos fazer. Então é assim, eu sou formado já, falar da gente é um pouco arrogante, mas eu sou formado em cirurgia bucomaxilofacial há 4 anos. E eu tenho minha formação profissional há 33 anos, né? Então, eu trabalhei muito em consultório por um período, depois acabei evoluindo pelo aquilo que eu queria, que era o meu sonho, que é exatamente que era a cirurgia. E falar um pouquinho de formação é importante para vocês entenderem o que eu quero falar com vocês. Eu vim de uma época onde fiz hospital público, muitos de nós fizemos, e nós temos muitos colegas aqui extremamente capazes, mas quando nós nos formamos, nós temos sempre uma ideia e a gente cria determinados valores, né, daquele momento, daquela época, daquela ciência que nos pega, que nos norteia. Nós sempre criamos um determinado mecanismo de aprendizado, e esse mecanismo ele nos segue, tanto como técnica cirúrgica, enfim, ele nos segue a vida inteira. E quando chega uma nova tecnologia, ou algumas tecnologias diferentes, algumas ideias diferentes, nós resistimos um pouco a essa mudança. Eu, pelo menos, tenho essa característica.
o desafio, o novo, o que é bom para o paciente, o que não é bom para o paciente, como isso pode funcionar, como que um pedaço de metal no rosto funciona, isso não existe, né? Então, na minha cabeça, quando eu me formei, assim, para as grandes reconstruções, quando tínhamos grandes defeitos ósseos, isso para mim era uma coisa inatingível, eu não conseguia atingir, resolver o problema do paciente. O máximo que nós fazíamos era um enxerto de ilíaco, dentro de uma dimensão menor, e aí conforme nós fomos evoluindo profissionalmente para grandes defeitos, tumores, e assim, a minha referência pessoal sempre era o microvascular, a cirurgia microvascular, o cirurgião plástico que fazia microvascular, o ortopedista que fazia a remoção do leito doador, independente se fíbula, costela, enfim. E quando eu vi esses casos assim, para mim era muito distante. Eu achei que nunca conseguisse operar, fosse ter resultado de sucesso, porque nós não fazemos microvascular. A gente não tem isso na nossa formação profissional. E aí as coisas vão evoluindo. Aí acabei passando, por isso que eu coloquei esse slide aqui para vocês, acabei passando pelo banco de osso. Quem não passou, os mais jovens talvez não saibam ou ainda não trabalhem com isso, mas é assim, o banco de osso, nossa, era o ovo de Colombo, né? Você tinha grandes reconstruções, então nós pegávamos osso de doador morto, né? E esse osso era tratado e chegava no seu consultório. Ainda existem grandes bancos de ossos aqui no Brasil, e era uma maravilha, mas aí de repente não servia para todo mundo e começou a dar errado. E aí, de repente, você enxertava, por exemplo, para reabilitação oral e você não conseguia, aquele osso não era adequado, e depois de 3, 4 anos começava a absorver, perdia tudo que você tinha feito, então aquilo começou a cair em desuso. Aí vinha o material halógeno, material com colágeno, sem colágeno, que até hoje é utilizado, e nós vamos criando um mecanismo tanto de resistência por termos uma formação mais clássica, e, poxa, isso não serve para tudo, aquilo não serve para tudo, até que eu criei um mecanismo meu em relação à tecnologia, às técnicas cirúrgicas, que o microvascular, para mim e para muitas pessoas até hoje, é o padrão ouro de tratamento, né? Ou era o padrão ouro de tratamento. E eles falam, não, microvascular resolve tudo, esse negócio de coisa metálica, de prótese, outro osso, o banco, isso não funciona, o autógeno para algumas pessoas, de acordo com a dimensão, não vai funcionar, eu não consigo fazer nada na articulação, enfim, quando é ATM e tal, ou grandes efeitos ósseos, e aí, de repente, a gente começa a evoluir. E aí chega a tecnologia, a ciência vem muito rápida. E você fala, não, espera um pouquinho, se tem um colega fazendo isso e a ciência fala que funciona, por que eu não vou tentar? E nós começamos a evoluir com todo esse critério. Mesmo assim, eu ainda resistia muito em relação à tecnologia. Até alguns anos atrás, eu não acreditava que pudesse funcionar uma prótese de côndilo, não acreditava que uma prótese de mandíbula metálica pudesse funcionar, uma prótese de maxila, enfim. E aí, de repente, você começa a se deparar com algumas situações de vida, situações de alguns pacientes, que você consegue entender que você fala, poxa vida, não tem alternativa. Principalmente quando aparecem esses casos aqui. Eu vou apresentar para vocês 3 ou 4 casos, que são casos da minha passagem profissional, para que vocês entendam. Existe um instituto que chama Mais Identidade, isso aqui não é merchan, hipótese alguma, é um trabalho sério, é o Instituto Mais Identidade, que é Luciano Dib, Piras, enfim, protesista bucomaxilo e alguns outros profissionais, Rodrigo Salazar, enfim, nós montamos um grupo de reabilitação de face, principalmente oncológico, que é ligado à Unifesp, era ligado à Unifesp inicialmente, grandes colegas cabeça e pescoço da Unifesp, ficamos na fundação por um bom tempo e acabamos mudando a sede de lá, mas o fato é o seguinte, nós pegávamos os pacientes com esse padrão. Eu só gostaria até de falar para vocês que assim, todas essas fotos são autorizadas, os pacientes, nós temos os consentimentos, né, principalmente pela Lei Geral de Proteção de Dados, hoje nós temos que tomar muito cuidado com esses dados sensíveis. Né? Mesmo assim, eu tive o cuidado de tentar tirar um pouco a identificação desses pacientes, não tirando o rosto, obviamente, senão a gente não veria esses casos. Né? Enfim, então, o que nós fazíamos? Né? O que nós fazemos nessa entidade? Né? Por exemplo, você não tem um nariz, você não tem uma boca, você não tem um palato, tem inúmeras fotos em relação a esses trabalhos que nós executamos, que ainda nos primórdios era um trabalho manual do protesista, um trabalho nosso de moldagem, instalação, não sei se vocês percebem meu mouse passando, instalação de implantes para sustentar essas próteses, é um trabalho maravilhoso, mas não para todos os casos. Esse é o problema. Aí, de repente, a gente se depara para uma cirurgia de uma criança que tinha um câncer, um tumor incipiente, e acaba fazendo um enxerto microvascular, e, de repente, isso não foi a primeira vez, e, de repente, você vê que absorve todo o côndilo, essa placa que foi colocada dentro do critério que tínhamos para colocar naquele momento, né, na reconstrução,
de repente começa a ter um processo absortivo, e para mim o padrão ouro, que era exatamente o microvascular, começa a me desesperar. Principalmente porque nós operamos com alguns colegas, vou mostrar um caso próximo aí para vocês, é um caso inédito mesmo, a gente não publicou. Nós somos muito assistencialistas, eu peço até desculpas com a qualidade de algumas fotos, mesmo na apresentação do caso que nós vamos fazer mais para frente, desse caso específico, né, que nós somos convidados para apresentar, porque às vezes é fotografado pelo celular, nós vamos operando, nós não somos acadêmicos clássicos, mas mesmo assim a ciência está sendo executada e mostrar para vocês é importante, né? Eu agradeço muito a atenção aí e o entendimento de todos. Agora, nesse caso, por exemplo, para mim, o microvascular, enxerto microvascular com rotação de retalho, músculo, artéria, veia, osso, fíbula, enfim, costela, era o padrão. Principalmente porque a gente conseguia, às vezes, um coscondral, fazer uma TM e tal, mas a funcionalidade nunca era boa. E nesse caso dessa criança, você não tinha o que fazer. Ela está em desenvolvimento. Então, não, então o microvascular é excelente. De repente, você começa a perceber que a placa começa a soltar, o parafuso começa a soltar, não só pela idade. Nós entramos em alguns casos de microvascular, onde fomos reconstruir com grupos similares a nós, né, algumas horas de cirurgia, e de repente, quando você ia abrir a perfusão da artéria, por exemplo, não perfundia. Depois de 8 horas, isso é frustrante. Depois por melhor que fosse o profissional microvascular, excelentes profissionais, extremamente gabaritados, né, operando um paciente, aquele paciente com reconstrução, às vezes uma hemimandibulectomia, de repente abria a perfusão e o sangue não passava. E aí você necrosava, imediatamente era removido. No dia seguinte removia. O paciente ia para traqueostomia, porque não abria a boca, obviamente, às vezes por causa de uma grande lesão, removia a lesão, resolvia o problema, mas não reconstruía. E essas reconstruções sempre foram muito complicadas para nós. Até chegar um dia, aí é que mudou esse paradigma, foi gerado até um paradoxo na minha cabeça, essa é a verdade, no nosso grupo, porque assim, nós tínhamos uma moça, uma menina, temos ainda até hoje, é uma paciente que retorna conosco, e ela tinha bilateralmente a mandíbula uma lesão displásica expansiva agressiva. Então, aqui só para vocês entenderem, olha, do lado esquerdo da tela, ou na verdade do lado direito de vocês, é o lado direito da mandíbula dela. E aqui é uma das peças que nós removemos na primeira cirurgia. Olha que eu peço desculpas pela imagem, pela foto, por causa do excesso de metal. Então, essa é a moça, né, uma graça, uma querida, uma paciente querida que nós acompanhamos há bastante tempo. Então, começou da seguinte maneira, ela nos foi encaminhada e com esses tumores na mandíbula bilaterais, como vocês viram na foto, vou até voltar, e aí, de repente, optamos com o grupo de microvascular desta entidade a fazer um enxerto, o lado esquerdo dela, esse lado que tem a prótese, né, colocada, eu só trouxe para vocês verem, nós colocamos uma prótese. Então, assim, inicialmente fizemos a cirurgia microvascular dessa paciente e executou muito bem, foi muito bem, perfundiu, a paciente teve um problema na perna, não fechava, fez uma osteomielite, curou, ok, acabou. Depois de mais ou menos um ano e meio, o próprio cirurgião microvascular falou, Sérgio, não vai dar para fazer novamente do outro lado, do lado direito dela, não dá. O tumor é maior, está evoluindo, porque nós operamos o tumor que teoricamente era possível naquele momento, então nós optamos por uma prótese. E quando nós colocamos a prótese, tivemos a grata surpresa de um resultado muito bom, como vocês estão vendo aqui agora, né? Ao mesmo tempo, tivemos um caso de um outro paciente que também, isso é uma coisa, é um caso também inédito, de um outro paciente que foi operado, enfim, por N motivos, ele acabou perdendo as 2 próteses customizadas que ele tinha, com exposição, enfim. Aí veio para o nosso grupo, aí nós fizemos implante nesse paciente, adequamos a oclusão, porque ele tinha uma ortognática, removeu placa de um lado, não removeu placa do outro, enfim, e fizemos uma prótese gigante, literalmente de mandíbula inteira. Esse paciente está extremamente bem, extremamente feliz, já faz quase 1 ano e meio da cirurgia, e agora está voltando até no consultório nosso aí do grupo, exatamente para trocar a prótese sobre implante, que serviu de guia naquele momento. Então, de repente, você fala, espera um pouquinho, espera aí, será que uma microvascular, nesse caso específico, funcionaria? Eu teria alguma outra alternativa de um paciente sequelado, um paciente sofrido, um professor universitário, um paciente jovem? Será que, na verdade, é que eu não posso identificar por alguns motivos, né? Então, será que alguma outra alternativa, fora uma prótese customizada, ou até mesmo uma prótese de estoque, se fosse possível em alguns casos, mas será que teria alguma outra alternativa? Será que o padrão ouro é um padrão ouro de verdade? E aí, com essa cabeça aberta, nós começamos a mudar um pouco esse paradigma. A neurociência fala uma coisa muito interessante para nós, né? E isso serve para a vida de qualquer um, que depois de 3 meses, 90 dias que você está fazendo
sempre a mesma coisa, da mesma maneira, você cria um hábito e você nem pensa mais para fazer. É como dirigir, como andar de bicicleta para quem pedala, para quem corre, né, e etc. E o que acontece? E aí a gente cria um hábito da nossa formação, voltando lá nos primórdios da residência, onde você não quer mudar. E aí, de repente, você se depara com algumas situações e você fala, gente, ou eu mudo, eu não resolvo o problema do meu paciente. Ou eu mudo, ou tecnicamente, dentro daquilo que a ciência pregoa, eu tenho que confiar nos profissionais envolvidos em todo esse processo para poder resolver o problema. E nós temos ainda algumas situações, ou seja, que assim, não é só, a prótese customizada não serve para todo mundo. O enxerto microvascular não serve para todo mundo. O enxerto de banco de osso não serve para todo mundo. São casos isolados, casos pontuais, casos que têm que ser muito bem estudados para que a gente possa evoluir dessa maneira. Então, o que eu quero para o meu paciente quando eu quero reconstruir através de um grande defeito ósseo, um câncer, um tumor já com remissão? O que eu preciso desse paciente? E a literatura fala, é consensual em relação a isso. Então, primeiro, eu tenho que restabelecer o contorno e a função do órgão, né? Por exemplo, nesse caso que eu vou apresentar para vocês logo mais, a mandíbula. Outra coisa, quais as opções reconstrutivas que eu tenho? Eu tenho microvascular, eu mesmo coloquei aqui no slide, estado da arte, com algumas falhas gigantescas, onde o paciente sofre demais e acaba não resolvendo o problema e não tem outra alternativa, a não ser, por exemplo, uma prótese. E os outros materiais que eu tenho vão devolver função, forma, estabelecer articulação? Por exemplo, o microvascular consegue estabelecer de uma boa maneira a minha articulação temporomandibular, com todas as funções possíveis que ela deveria ter? Protrusão, retrusão, não vou falar em lateralidade em prótese, mas, enfim, com todos os movimentos que eu preciso para mastigar, para falar, para respirar, tudo isso é muito difícil, não é? Ao mesmo tempo, quais as possibilidades reconstrutivas que eu tenho agora com a nova ciência? Eu falo nova porque a área da saúde, a medicina, a odontologia, já não é tão novo assim. Nós temos inúmeras técnicas misturadas, enfim, inúmeras técnicas que se miscigenam, mas, ao mesmo tempo, essa tecnologia é ainda uma tecnologia nova. Assim, o que mais me apavora numa prótese, independentemente de estoque, enfim, de customizado ou não, é exatamente infecção. Nós não fizemos, o nosso grupo é pouco intervencionista nesse aspecto, nós somos um pouco mais conservadores, e às vezes até pelas oportunidades cirúrgicas que nós temos. Em todos esses anos, nós não fizemos mais que 20, 25 próteses, não fizemos, só que todas que fizemos são nessa magnitude. Nós tivemos 2 ou 3 próteses menores por causa de anquilose, que a de estoque serviu nesse momento, né? Enfim, então nós não somos muito intervencionistas, mas dentro dessa experiência, dessa pequena experiência que nós temos, os resultados são muito bons. Então, um dos casos que nós fizemos com prótese infectou. Infectou por outros motivos. O paciente era um paciente imunodeprimido, suprimido, tinha um tumor encefálico, enfim, mas no final ficou bem, a gente conseguiu resolver. Mas imagina, você faz uma prótese customizada, com custo até excessivo, né, perto dos padrões brasileiros, mas um custo justo. De repente vai lá e infecta por um erro de técnica, por biossegurança, ou principalmente pela sua confecção, a confecção dessa prótese, que é o que me preocupa demais, me preocupou demais muito durante muito tempo. Hoje não mais, vocês vão entender o porquê. Ao mesmo tempo, vem a prótese de estoque pela literatura, vem a prótese customizada. 2003, 2004 já começaram as próteses de estoque. 8, 9, 10 anos depois, 2013, 2014, já começou os primórdios das próteses customizadas. E nós acabamos, na verdade, cedendo essa tecnologia, por mais difícil que fosse a formação. Quando eu fui convidado para dar essa palestrinha aqui para vocês, eu fui procurar o que nós tínhamos de mais moderno, de mais novo, com alguns autores até importantes, o que nós tínhamos em relação a tudo isso, né? Então, por exemplo, nós temos um artigo aqui que fala sobre a reconstrução aloplástica craniofacial gigantesca. Ok, tem sucesso. Eu nunca vi também um artigo, a não ser meta-análise, meta-analítico, apresentar casos de insucesso, assim, com grandes magnitudes, eu nunca vi. Então, é assim, nós temos também, aqui fala, por exemplo, hoje, de enxerto microvascular customizado. Na verdade, assim, a gente já sabia, então você já coloca uma placa, você já dobra essa placa, você já faz, inclusive, um arcabouço customizado para que esse osso microvascular vá até o paciente. Isso também é uma ciência, mas são raros casos e, às vezes, o microvascular não funciona. Às vezes, você abre a perfusão, por melhor que seja executada, para não ser repetitivo, e não funciona com tudo isso, que é o pior, né? Nós temos também
alguns impactos tecnológicos. Tem um artigo muito importante, muito interessante agora, que é o impacto tecnológico da reconstrução da articulação temporomandibular, uma revisão sistemática que fala exatamente o que assim, desde o aspecto emocional, é importante esse artigo, de 8 de janeiro agora, de 2021, desde o aspecto emocional do paciente, até mesmo os resultados que ele espera, que ele almeja, nos grandes centros de referência de reconstrução, né? Até oncológicos, inclusive. Então, eu acho muito interessante tudo isso, mas para que tudo isso? Para que a gente tenha um consenso de decisão. É muito difícil para cada equipe, e nós, como profissionais, às vezes somos um pouco isolados, né? Nós trabalhamos com os nossos pares, a gente vê o que os nossos colegas de sucesso estão fazendo, e são exemplos para mim. Tem inúmeros colegas de exemplo de sucesso no mundo científico. Nós temos aqui colegas hoje nessa live que eu sei que são extremamente competentes e capazes, os outros se formando com muita competência. Hoje, graças a Deus, a nossa especialidade é uma especialidade que desponta cada vez mais, principalmente por causa da tecnologia, mas mesmo assim nós temos que pensar muito bem quais as opções que eu tenho, o que eu preciso para decidir para um paciente. Por exemplo, qual é a causa e o tamanho do defeito? Esse defeito é possível fazer um enxerto livre ou não? Né? Essa lesão, e fora enxerto livre, eu tenho como reabilitar esse paciente depois? Eu tenho como, por exemplo, ter a função articular, no caso da articulação temporomandibular nesse paciente? Não sei. Qual o grau de contaminação dessa ferida? É uma ferida contaminada? Eu posso colocar uma prótese ou não devo? Ou algum outro tipo de material, né? De prótese metálica, que seja, reconstrutiva, placa, enfim, não sei. Vai participar de radioterapia? Esse paciente, por exemplo, às vezes ele é um paciente oncológico que tem que reconstruir, já fez a remissão do tumor, é certeza que fez a remissão do tumor, vai para a radioterapia, eu posso colocar algo metálico? Então, vejam bem, como o contexto de decisão é muito difícil, né? Ele tem dente ou não tem dente? O dente tem foco, tem mobilidade? Está sob radioterapia, não está sob radioterapia? O dente tem uma boa condição satisfatória para poder suportar carga, não é isso? Eu tenho a preservação da articulação ou não tenho a preservação da articulação? Porque hoje a gente pode customizar o que a gente quiser, essa é a verdade. Desde que a gente confie no trabalho, desde que a gente confie no técnico, confie no engenheiro, né? E depois eu quero, no fim, conversar com vocês sobre a minha experiência com essas 25 a 28 próximas que a gente colocou, mais ou menos isso, com várias indústrias nacionais, vários fabricantes da indústria nacional. Né? Ao mesmo tempo, condição socioeconômica, se o paciente tem um convênio, ele vai poder pagar particulares todo esse trabalho, a UTI, a traqueostomia ou a intubação por fibroscópio, o tempo de intubação, será que ele vai pagar isso? E as agências reguladoras? Permitem, não permitem uma prótese? Eu estou disponível para isso aqui para vocês. Permite, dentro da minha experiência, permite ou não permite a prótese customizada? Claro que permite. Em alguns casos, sim. Em casos que são insolúveis com prótese estoque, sim. Ah, mas a Agência Nacional... Eu não queria nem trazer esse assunto, porque eu sei que não é objetivo, mas é uma pergunta que todos fazem. Ah, mas a prótese de estoque? Prótese de estoque, quando ela é cabível, totalmente cabível e liberável. Agora, a prótese customizada, nem sempre, quando cabe a prótese de estoque. Quando não cabe ou não há outra alternativa reconstrutiva, é óbvio que tem que ser validada. E isso o próprio convênio entende, os auditores acabam entendendo também. Obviamente com as suas ressalvas. Né? Então, é assim, eu vou apresentar para vocês, e daqui a pouco eu passo a palavra aí para o Santiago, que assim, é um cavalheiro, na verdade, né? É uma pessoa que eu acho que é um ponto-chave para todos nós. Esse paciente que eu vou apresentar daqui a pouquinho, é um paciente de gênero masculino, 38 anos de idade, caucasiano, branco, né? Ele tinha uma lesão, é muito interessante esse caso, né? Ele tem uma lesão em ramo de mandíbula, em corpo de mandíbula à esquerda, mais ou menos, segundo ele, 90 dias de evolução. Paciente super jovem, magro, né? E, assim, sem maiores características tumorais, né? Assim, ele não percebia nada, percebia um formigamento, enfim, um pouquinho de dor no ramo da mandíbula. E aí, de repente, ele foi atendido por um colega em primeiro lugar, um cirurgião de cabeça e pescoço, em 29/11, né? Nós atendemos ele em 29/11, e uns 90 dias antes, 120 dias antes, em média, quando ele percebeu alguma evolução negativa, pelo nível intelectual desse paciente, ele procurou o cirurgião de cabeça e pescoço. O cirurgião de cabeça e pescoço simplesmente fez os exames necessários, fez uma biópsia incisional no próprio consultório e bateu a ameloblastoma. E o cirurgião de cabeça e pescoço, ele nesse local onde ele estava, ele se negou a fazer microvascular. Talvez juro para vocês, talvez por uma experiência individual, porque para mim o padrão seria microvascular, né, nesse caso. Isso inicialmente dentro daquela resistência que eu ainda tinha
em relação à minha formação, que microvascular é estado da arte, aquela coisa toda, como eu mostrei para vocês, que tecnicamente não é assim, né? São raros casos, mas cabia um microvascular. Mas não iria devolver absolutamente nada na articulação desse paciente. Enfim, aí esse cirurgião de cabeça e pescoço, para me ter aqui a apresentação, cirurgião de cabeça e pescoço simplesmente me ligou, falou, olha, Sérgio, é o seguinte, estou encaminhando um caso para você, eu sei que vocês fazem alguns casos nesse sentido, e é o seguinte, eu não vou fazer microvascular, mas eu questionei muito, porque não tenho recurso, não tenho microscópio, a gente está com problema, o cirurgião microvascular não quer fazer, é muito caro, tecnicamente muito mais caro do que você resolver de outra maneira, enfim, eu vou encaminhar o caso para você. Quando esse paciente chegou, ele chegou em 29/11, e eu conversei muito com ele sobre as alternativas de reconstrução. Eu não saí falando de prótese, absolutamente nada, porque essa decisão ela tem que ser uma decisão muito consensual. Principalmente porque pode dar errado, qualquer técnica pode dar errado. E é assim, eu me coloco, a gente sempre faz a empatia, né? Se coloca no lugar do paciente e verifica, fala, poxa vida, o que é isso, né? Aí eu pedi a comprovação da lesão. Obviamente, a gente tinha todas as características de ameloblastoma uni ou multicístico, não dava para caracterizar naquele momento, né, nas imagens que ele tinha. Enfim, aí ele retornou já meio que antes da pandemia um pouquinho, meio que perto do carnaval, 7/2/2020, ele voltou, né, com anato patológico, com isso patológico, confirmado por imunistoquímico, que era um ameloblastoma. E aí a gente discutiu mais uma vez sobre a cirurgia, e aquele edema já se proliferando, um pouquinho de secreção, já tinha tirado um dente nesse período e fez uma exodontia, um absurdo, porque eu fiquei apavorado, falei, gente, você tirou um dente lá, um dentista que nem sabia o que estava fazendo direito, infelizmente, enfim, e graças a Deus não aconteceu nada. Em 11/9/2020, nós solicitamos a cirurgia, aí vem pandemia, e vem o preparo e tal, e a empresa elencada foi a Engimplan, foi extremamente rápida, extremamente eficiente, e depois eu quero conversar sobre esse aspecto com vocês em relação à confiabilidade, né? E a cirurgia foi realizada em 6/3/21, ou seja, 8, 9 meses depois. E aí esse segmento, né? Eu só queria fazer uma colocação aqui antes de passar a palavra aí para o Santiago para falar sobre esse planejamento. A história é a seguinte: nenhum cirurgião consegue fazer nenhum tipo de prótese, nem de estoque. Eu vou falar para vocês o porquê, se vocês não têm esse hábito um dia passar a ter, né? Eu acredito que já tenham, são profissionais, alguns de vocês muito experientes. Então é assim. Nós não fazemos nada sozinho, né? Nós somos um grupo. E esse grupo você tem que confiar muito, mas tem que confiar muito mesmo no grupo que está te assistindo, no sentido do fornecimento desse OPME, desse material. Porque eu imagino da seguinte maneira: nós tivemos uma experiência desagradável em uma das próteses que nós colocamos, onde a fossa da temporal, né, o componente temporal, ele tinha 3 adaptações, foi customizada, 3 adaptações. Eu quase morri na hora da cirurgia, porque a gente teve que acabar tirando uma parte a mais da mandíbula, adaptando, a guia de corte não adaptava. Eu falei, caramba, mas isso aqui foi customizado, não foi com essa empresa a qual eu falo. Por isso que eu estou falando, não é porque eles me convidaram, mas eu tenho que ser muito honesto no que eu estou falando com vocês. Foi uma outra empresa X, e por questão ética absolutamente nunca vou falar, mas o fato é o seguinte: nós dançamos nessa cirurgia. Uma cirurgia que a gente demora 1h30, 2 horas. Essa cirurgia que eu vou apresentar para vocês, nós demoramos 1h45 para fazer, depois entubado, obviamente, né? Nós não fizemos traqueostomia pelo hospital que nós estávamos, porque tem muito risco de infecção, enfim, já estava no meio desse negócio de pandemia, essa coisa. Então, a gente já vai fazer fibroscopia, foi excelente, foi lisa a cirurgia, deu para estubar fácil. Bom, enfim, se não desse, a gente faria traqueostomia no dia seguinte. Mas o fato é um padrão, ainda ouro para alguns casos. Enfim, aí o que aconteceu? Então é assim, eu fiquei muito, sabe, isso faz a gente resistir demais em relação à confiabilidade. E aí, de repente, quando você faz uma cirurgia, num caso como esse que eu vou apresentar para vocês, que foi lisa, 1h40, 1h45, nós abrimos, ressecamos e fechamos essa cirurgia com excelência. O paciente hoje está excelente, não teve um pingo de infecção. Bom, enfim, eu quero me adiantar a apresentação, mas eu não vou, eu quero que o Santiago fale. Tudo isso é uma simbiose entre o profissional cirurgião, a habilidade que ele tem e o grupo que ele pertence, né? O grupo, ninguém opera sozinho, mas ao mesmo tempo, só para vocês entenderem, nós temos também que ter muita confiança na empresa, no engenheiro da empresa, porque é muito difícil. E engenheiro, muita confiança com você. Nós fizemos várias lives, a gente faz, né, nos nossos casos, várias lives assim com o engenheiro, corto aonde, corto aqui, e faz várias apresentações, inclusive principalmente porque a gente sempre faz a ressecção marginal, nesse caso do ameloblastoma, mas uma ressecção marginal com um pouco mais de folga.
Não dá, a gente sabe que a ameloblastoma é um tumor benigno, epitelial, enfim, nós vamos falar aí sobre as características, mas ao mesmo tempo, só para vocês terem uma ideia, sobre índice de recidiva, porque recidiva. Imagina, nós fazemos uma prótese customizada, ou qualquer outro tipo de reconstrução, de repente acaba tendo recidiva. Não existe isso, né? Então, só para vocês entenderem as características do ameloblastoma, para quem é um pouco mais novo, está assistindo a live hoje, tem alguns alunos aqui muito queridos, né? Por isso que eu trouxe isso para vocês, não para os profissionais já mais experientes, mas é assim, é um tumor benigno que corresponde a 19% das patologias odontogênicas, né? Porque ele vem do epitélio de formação. Ele é localmente invasivo, às vezes ele pode até invadir tecido muscular, então a gente sempre faz uma ressonância magnética para tentar verificar qual é o nível de invasividade, qual é o nível de ressecção que eu vou fazer, se é marginal ou não. Falando nisso, nós tivemos um caso bem interessante. Bom, deixa eu falar um pouquinho eu vou lembrando, eu vou falando para vocês, né? Me ater a aula e depois eu já falo desse caso para vocês. O diagnóstico é fundamental, não tenha dúvida. Ele é subdividido em unicístico, multicístico, sólido ou não, ameloblástico periférico, que é um pouco mais raro, mais difícil, e os císticos, eles são considerados tumores intraósseos e que possuem alto índice de recidiva. Até, no caso, por exemplo, de curetagem, de 50% a 90%. Então, chegou no ponto que eu queria falar para você. Nós tivemos uma menina, uma vez, de 14 anos de idade, e a menina apresentou um ameloblastoma que pegava de chanfradura mandibular até a região mais ou menos de parasínfise, de mentual, alguma coisa nesse sentido. E eu falei, nós não vamos tirar a mandíbula dessa menina nem colocar prótese com 14 anos. Não dava, né? Até uma alternativa, mas não dava, nem microvascular. Então nós começamos a curetar. Nós operamos essa menina 6 vezes. O tumor, o ano passado, ele se restringiu exatamente ao forame mentual. E ainda a gente tentando preservar nervo nessa estrutura, né? 6 vezes. Nós viemos o ano passado e ressecamos esse fragmento da mandíbula e salvamos a mandíbula dessa menina. Mas, às custas de inúmeras recidivas, inúmeras anestesias gerais. E nem sempre esse tumor ele se porta dessa maneira. Esse é o problema. Então, porque a idade era mais baixa, era um tumor mais agressivo, por incrível que pareça, fugiu da curva. Então, aparecendo uma menina na primeira e segunda década de vida, foi um aparecimento um pouco mais agressivo, mas de qualquer maneira nós acabamos tendo uma resolução. Então não há uma única solução para uma única doença, existem várias soluções, e dentre elas exatamente a reabilitação através de próteses, que tanto resistir, repito para vocês, para não ser redundante, mas tanto resistir a isso, né? Nós temos, inclusive, isso é só estatística para que os senhores saibam, a recidiva entre 10% a 20% para enucleação e curetagem, e assim, os enxertos, eles têm uma taxa muito baixa de recorrência, esses extraósseo periféricos, né, quando a gente executa, tá bom? Histologicamente, ele pode ser folicular, plexiforme, que são os mais comuns, né? Ou depois os desmoplásicos, mas isso é histologia, e na verdade nós, como cirurgiões, a gente tem que entender o que é, ver a característica do anatopatológico, do imunistoquímico e do histopatológico, exatamente para saber que tipo de ressecção você vai fazer. Se é um pouquinho a margem, é bem na margem mesmo, não tem margem de segurança, mas a gente sempre, eu repito, essa nossa experiência individual, a gente sempre dá uma margem maior, né? Em relação à apresentação do caso em si, eu peço desculpas pelas imagens, porque foi muito rápido, um caso teoricamente recente, e algumas imagens foram tiradas de celular, a gente tem outras imagens que depois pode trazer, e os senhores estão convidados a conhecer o nosso serviço. Se vocês quiserem entender mais o caso, saber o caso, acompanhar, vocês estão totalmente convidados, tá, gente? Isso é de verdade, de coração. Bom, enfim. Então, esse é um caso de uma tomografia com corte coronal. Dá para os senhores perceberem a magnitude da destruição, né, desse paciente. Ao mesmo tempo, olha, quando a gente pega uma axial, enfim, a gente acaba vendo, olha, uma coronal novamente, com um dente envolvido, dente empurrado e tal. E aí eu vou passar a palavra agora para o Santiago. Santiago, se você puder falar um pouquinho de planejamento, eu só mostrei alguns slides aqui, eu sei que você tem uma apresentação muito melhor, porque isso foi muito discutido entre nós. Qual vai ser a margem, se nós vamos manter um microfragmento do côndilo para absorver depois ou não, resolvemos ressecar e fazer uma prótese completa. Então, Santiago, por favor, com a palavra, né, fique à vontade. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Vocês estão conseguindo chegar à minha tela? Sim, está perfeito, Santiago. Está perfeito. Perfeito. Obrigado, então. Bom,
Doutor, muito obrigado de novo pela introdução também. Eu vou ser um pouco breve também na parte do planejamento. Como o Gabriel falou, eu sou engenheiro clínico da Engimplan. Antes de começar a apresentação, eu gostaria de lembrar todos os convidados e todas as pessoas que estão assistindo se tiver alguma dúvida, alguma pergunta durante a apresentação, vocês podem fazer as perguntas no chat do lado, na opção do webinar. Vocês conseguem colocar todas as perguntas que no final a gente vai responder elas, tá? Muito obrigado, doutor, então, de novo. Eu vou começar falando um pouco, então, do nosso fluxo de trabalho, no geral, de todos os casos aqui na Engimplan. Não sou desse caso, mas para entender um pouco mais o porquê e o desenvolvimento no geral de todo o caso. Então, a gente começa com a aquisição das imagens, certo? Que normalmente, então, para esse tipo de caso de ATM, vai ser uma imagem de tomografia computadorizada. A gente vai receber ela e vai disponibilizar também para os nossos clientes um protocolo de escaneamento com todos os parâmetros que fazem que a qualidade dos nossos produtos possa ser atingida. Quando a gente recebe essa tomografia, vai fazer uma preparação dessas imagens, né, para fazer a reconstrução tridimensional das estruturas anatômicas, dos tecidos moles também, e preparar tudo isso para que a gente consiga fazer o planejamento cirúrgico virtual com o cirurgião ou com a equipe de cirurgiões, certo? Então, a ideia é ter essa junção de toda a parte clínica que vai ter o cirurgião, a equipe de cirurgiões, e a nossa expertise na parte do software para realizar o planejamento cirúrgico virtual, certo? Logo depois de coletar todas as informações, a gente iria para o seguinte passo, que seria a modelagem paciente específico, né? Que é feita também dentro do nosso software desenvolvido pela Materialize, né? Então, a gente tem, em cada uma das etapas, tem softwares específicos desenvolvidos pela Materialize que ajudam a ter um fluxo um pouco bem mais controlado e com software de alta qualidade. Logo depois da modelagem, então, é realizada a fabricação, tanto dos componentes que vão ser usinados, né, por manufatura subtrativa, quanto os componentes que vão ser fabricados por manufatura aditiva, né, com as técnicas de SLS ou DLP, com máquinas de alto padrão e processos de qualidade estabelecido da Engimplan, certo? E, finalmente, então, a gente vai deixar todos esses produtos para o profissional, né, da saúde e que vai realizar a cirurgia. Então, tendo esse fluxo em mente, a gente começa, então, com o caso que a gente está conversando hoje. O planejamento, então, ele começa com a verificação da situação pré-operatória, né, da situação clínica do paciente. Então, realmente é uma conversa, uma discussão, como o doutor estava falando, onde a gente tenta obter essas informações para fazer o melhor desenvolvimento dos produtos. Então, aqui podemos ver que no nosso software a gente vê a reconstrução nesse caso, então, das estruturas ósseas, também do nervo. A gente consegue, então, ter uma ideia com a transparência também a comparação, por exemplo, dos cortes de tomografia com a posição tridimensional das estruturas também, então dá uma ideia um pouco mais global do posicionamento, né, não só nas cortes tomográficas, mas também na reconstrução tridimensional. É muito importante, então, nesse tipo de caso, nesse caso especificamente, foi muito importante, como o doutor mencionou, discutir sobre as margens, né, estabelecer essas margens de segurança, onde vai ser realizada a rejeição marginal, né. Então, nesse caso, então, realmente tem todo esse conhecimento, esse input do cirurgião ou da equipe de cirurgiões para a gente conseguir simular da melhor maneira no software, no planejamento, qual seria a rejeição, né? Logo depois de ser discutido, então, nesse caso, foi discutido principalmente com a ajuda dos cortes axiais, né, que ia ser ubicado o plano de corte perto da face distal do 33 aqui, né, e foi realizado, então, a gente conseguiu realizar o plano de corte, especificamente com a inclinação, com a angulação que o cirurgião gostaria de ter,
E a gente também conseguiu fazer medições específicas da distância do plano de corte até alguma região específica do tumor, ou para ter uma ideia um pouco mais certa da distância até a margem do tumor ou da lesão, né? O seguinte passo, então, seria simular a recessão, né? Então, aqui vocês conseguem ver em vermelho o que foi resecado com todas as toda a discussão que foi citada pelo Dr. Sérgio. Então, realmente, qual seria a melhor abordagem para o paciente, se manter uma parte do código, se realmente vai ser, então, fazer uma resecção como a que vemos aqui, né? E logo depois disso, a gente, depois dessa simulação, a gente consegue começar a pensar em todo o que todos os parâmetros que envolvem o desenvolvimento do produto, né? Então, inicialmente, para esse caso específico de atroplasia da TM, então a gente vai comentar todas as especificações do produto, né, da prótese e dos guias também. Então, por exemplo, onde vão ser realizadas as fixações, né, o posicionamento específico das fixações, sempre levando em consideração também o que a gente tem na tomografia junto com a reconstrução tridimensional, que é muito importante, a localização específica, a localização, o número de fixações também que vai ser melhor para o paciente e para garantir toda a parte mecânica também do dispositivo, e assim como também depois realizar um espelhamento, né, do lado contralateral, do lado sadio, né, que nesse caso ajudaria a ter uma referência para a gente realizar esse desenvolvimento. Então, com essa referência que vocês veem aqui em amarelo, a gente consegue ter uma ideia de qual seria de como a gente conseguiria garantir uma melhor simetria para o paciente, certo? Logo depois disso, então, é realizado em si o desenvolvimento dos produtos personalizados. No caso das próteses, da prótese customizada, foi realizada, então, nesse caso, uma prótese grande, né? Ela chegou até passar um pouco da região da parassíntese aqui, né? E também realizado, então, no software próprio, a gente consegue garantir, né, e modelar ela fazendo uma referência específica, tanto com a mandíbula de referência, quanto, por exemplo, definir especificamente a angulação dos parafusos, o melhor comprimento dependendo da qualidade óssea, todas essas ferramentas que a gente consegue extrair das imagens de tomografia e traduzir num melhor desenvolvimento dos produtos, né? Também os guias de corte, né? Então, tendo toda essa informação do planejamento cirúrgico virtual e das preferências do cirurgião também, então a gente consegue trazer ou desenvolver os guias de corte. Então, eles são desenvolvidos pensando nas furações específicas do implante, né? Porque eles seriam guias de corte e perfuração. Nesse caso, a gente tem, então, guia de corte e perfuração para a mandíbula, né? Ou para resecção na mandíbula, e também um guia de perfuração, onde vai ser, que vai servir para perfurar os furos do componente temporal, do componente craniano, certo? Logo desse desenvolvimento, é muito importante a gente conferir, trazer de novo para um outro software, ou para o software onde foi realizado o planejamento, para a gente ter uma ideia de como esses produtos, ou tanto os guias quanto o implante, eles vão se adaptar levando em consideração as imagens de tomografia, né? Então, a gente faz essa checagem, essa conferência da localização, que realmente vai garantir uma boa adaptação também do produto, não só conferindo no software design, mas também no software de planejamento, que traz essa ideia, essa informação completa da tomografia também. Isso é feito tanto para os guias quanto para a prótese customizada. Então, nesse caso, vocês conseguem ver o produto final, a prótese customizada, o desenvolvimento, o design,
ela realmente vai seguir, então, toda o espelhamento, né, a referência que a gente garantiu durante o planejamento com o cirurgião, e as fixações, as furações, então foram todas discutidas também nessa sessão de planejamento. Eu vou mostrar para vocês, finalmente, acho que um pouco mais didático, ver isso com um vídeo, né? Então, realmente, posição pré-operatória, né? A gente tem todos os recursos no software que permitem garantir como vai ser feita a osteotomia também, né? Com a segmentação dos dentes, a segmentação da mandíbula e realizar, então, toda a parte, a ressecção, colocar, de novo, então, discutir toda a parte das fixações, as especificações, espessura, tipo de fixações, tipo de parafuso, se você parafuso bloqueado, não bloqueado, todas as informações que vão garantir que a gente, como engenheiros, como equipe de engenheiros, faça um melhor desenvolvimento. É muito importante lembrar que não sou eu que como engenheiro clínico, mas na verdade a gente tem uma equipe de engenheiros não só na Gimplan, mas também na Materialize, que ajudam e fazem todo esse desenvolvimento juntos, né? Então, é uma equipe, é um trabalho em equipe totalmente, que garante, então, por exemplo, o desenvolvimento dos guias de corte, guias de perfuração, e, finalmente, então, o desenvolvimento do produto final aqui, que vai acompanhar totalmente a mandíbula que a gente espelhou, e que seria o produto final para continuar com a cirurgia, né? Então, doutor, eu tentei ser um pouco mais sucinto, né? Mas a ideia era dar uma geral, né? De como foi feito a parte do planejamento e como chegamos até produzir esse produto final para esse paciente, a prótese customizada. Então, sim? Desculpa te interromper, foi excelente, né? Porque deu para mostrar, assim, muitos cirurgiões não sabem como esse processo funciona, né? O espelhamento, por exemplo, como você falou, nós trabalhamos ou trabalhamos, às vezes, com prótese facial, como a gente mostrou no início da apresentação, exatamente com espelhamento. Às vezes o paciente não tem metade de uma face, você vai fazer uma prótese bucomaxilo e você espelha pelo lado contralateral, é isso mesmo. Exatamente. E todas as ferramentas virtuais, todas as ferramentas de software, então, que ajudam realmente a juntar tudo melhor, da parte clínica, que todo esse conhecimento que você e a equipe de cirurgiões têm, e a nossa expertise na parte de software, que é o que a gente traz para ajudar no desenvolvimento desses produtos. Mas, doutor, muito obrigado. Eu vou passar de novo. É um prazer. É um prazer mesmo, porque sem essa tecnologia não dá. Eu vou acabar mostrando minha tela de novo, assim, claro. Não sei se... Com certeza. Estou conseguindo chegar. Ainda não, né? Espera só um pouquinho, por favor. Eu vou tentar interromper. Toda vez que eu tenho... Está dando para ver. Espera aí. Isso. Só um segundo. Não, ainda não. Eu vou parar o compartilhamento e voltar a compartilhar. Não está dando. Isso. Não. Foi. Você está conseguindo enxergar, Santiago, ou não? Sim, estou conseguindo. Minha tela enxerga? Sim, estou conseguindo. Está compartilhada, né? Então tá, eu vou pular essa parte do software que você mesmo falou e vou direto para a cirurgia agora. Então você está conseguindo ver minha tela? Tudo bem? Consigo, tudo bem. Então, tá bom. Bom, senhores, primeiro, obrigado, né, até agora por ter ficado até aqui e observando tudo isso. Mas vamos falar da cirurgia em si, que é a parte que mais, né, me apetece como cirurgião, né, porque é muito, muito gostoso. Aqui algumas fotos só, e como eu falei para os senhores, peço desculpas porque é feito pelo celular, foi um trabalho muito rápido, né? Então, uma marcação, início, né, da incisão. Eu trouxe essa foto propositadamente com essa marcação na guia do corte com um pouco de sangue, para vocês entenderem uma coisa. Nós não utilizamos nessa cirurgia a guia de corte temporal. Poxa, mas como não? Estava perfeito o sistema temporal, que é o que me deixa com maior preocupação. Porque é assim, nós executamos a guia de corte na mandíbula, como vocês vão verificar, e ao mesmo tempo iniciamos a cirurgia, então divulsão, incisão e tal, exposição de toda a estrutura que a gente queria, ligadura de artéria, preservando o plexo, aqui é uma filmagem, preservando o plexo vascular, né, dessa estrutura, abertura pré-auricular,
nós não fizemos, fizemos uma Risdon bem ampla e colocamos a guia de corte com toda tranquilidade na mandíbula, fixamos e fizemos o cerramento, cerramos essa estrutura mandibular, né? Obviamente já preservando as estruturas que a gente tinha que preservar com a confiança que a guia de corte deu para nós. Mas, como vocês vão verificar daqui a pouquinho, quando nós chegamos no temporal, nós não precisamos usar a guia de corte, porque nós iniciamos pela mandíbula, a ressecção, eu vou chegar lá para vocês verem, né? É só um filminho rapidinho, a gente tentou passar alguns filmes mais rápidos, né? Exatamente cerrando, eu vou passar um pouquinho. E aí eu tenho um hábito mais velho, né, de fazer a dissecção digital também, então depois que a gente incisa, divulsiona, chega na estrutura capsular, articular, incisa, enfim, na fossa temporal, aí eu acabo fazendo uma dissecção digital, facilita e eu tenho um pouco mais de segurança, né? Então, aqui, na verdade, é muito interessante essa foto, se vocês observarem, o tumor era de um lento desenvolvimento, mas extremamente agressivo. Aqui é o canal mandibular e o nervo, né, alveolar inferior. Olha que interessante. Depois, na peça, vocês vão verificar um pouco melhor. Então, nesse caso, a gente já estava fazendo a deflexão. Tem um filminho também mostrando, olha, o descolamento, né, de toda a musculatura, né, a miotomia dessa estrutura temporal e do coronoide e também do pterigoideu. O masseter já estava desinserido. E a gente vai com bisturi elétrico e com muita tranquilidade, porque nós estamos enxergando o que a gente está fazendo. Nós fizemos a guia de corte, defletimos a mandíbula e removemos com muita tranquilidade. Observe os senhores, tem algumas ligaduras de artéria posterior, observe os senhores que o tecido está são, queimado, obviamente, né, por causa do bisturi elétrico, né, trabalhamos bastante com bisturi elétrico, e vocês observam todo o tecido muscular estável, né, com o complexo do facial posterior todo rebatido, né, o filminho mostra para nós, sem muito sangramento, com bastante, sabe, uma arterinha ou outra, uma ligadura ou outra, mas preservando todo o plexo de jugular externa, né, e toda essa estrutura. Eu vou passar novamente, senão fica redundante em looping. Aqui, a apresentação depois da remoção da peça, né, da hemimandibulectomia, da deminência articular, da fossa mandibular, tá virado, obviamente, a foto, mas para vocês entenderem, né, essa marcação da região pré-auricular, né, bastante amplo, com bastante dissecção, vocês percebem que a cavidade estava bem limpa, né, ao mesmo tempo mostrando para os senhores novamente a estrutura, né, o leito receptor dessa estrutura, o corte adequado, a mandíbula sadia, sem sangramento. É uma cirurgia que demorou 1h45, né, assim, eu acho que relativamente rápido pelo porte dela, com todas as marcações, os tecidos sadios, né, e aqui a peça removida, né. Então, olha que interessante, né, essa peça já estava literalmente rompendo para a cortical interna, né, e vocês percebem que o côndilo ainda teoricamente estava levemente preservado. E aí é o contexto de decisão que eu falei para vocês. O que a gente deve fazer aqui? Um microvascular tentando preservar côndilo, é possível? Ou vamos ressecar tudo? Né? E, na verdade, nós acertamos em ressecar. Porque quando você vê a peça em si, não só imaginológico, nós percebemos que, na verdade, o tumor ele era extremamente agressivo nesse sentido de superioridade para superior, né? E ele acaba perdendo qualquer outro tipo de ação que não fosse uma prótese customizada. Aqui a peça novamente em exposição, né, com o elemento já comprometido, toda essa estrutura, uma peça feia, né? A gente não, nós fizemos de propósito para mostrar assim, sem limpar a peça, enfim, com esse tipo de foto, exatamente a sua remoção, para que os senhores tivessem a noção realmente de como a gente está no intraoperatório, né? Aqui a instalação do componente temporal. Gente, repito para vocês, né? Tudo é uma questão de confiança. Nós tivemos outrora uma cirurgia, 2 cirurgias antes dessa, onde o componente temporal tinha 3, mesmo retificando, com prótese customizada, não era de estoque, mesmo retificando a superfície, nós não tínhamos a posição adequada do componente temporal e a oclusão do paciente era ruim, não dava para bloquear de maneira adequada, a gente bloqueava, tinha 2, 3 posições de oclusão, porque era bruxômano, né, uma prótese menor, e nós quase tivemos problema em relação à posição da prótese, e o medo todo é luxar depois, né? Depois que você acaba tendo algum tipo de problema, você acaba luxando essa estrutura, né? Olha, vamos lá, vamos lá novamente. Aqui é a instalação da mandíbula, né? Só para vocês perceberem, né? As perfurações. Nós seguimos, ó, vocês percebem, P7, P8 e tal,
é a guia dos parafusos, que nós temos assim dentro do centro cirúrgico essas guias. Então, no P7, parafuso de tanto, no P8, parafuso de tanto, são parafusos locados, né? São parafusos que nos trazem mais segurança em relação à perfuração. Nós temos tantas... Sim, perfeitamente agora, doutor. Me perdoe, gente. Olha, eu vou retornar só. Eu peço desculpas, deu algum problema na conexão e eu acabei percebendo diariamente. Então, enfim, eu só vou retornar, eu peço desculpas. Então, vamos lá. Em relação à peça, né? Então, essa peça removida, aí o componente temporal, e eu estava conversando com vocês nesse momento sobre a instalação da prótese, a segurança que nós temos em relação à fixação dessa prótese. Peço desculpas, essa conexão me quebrou um pouquinho. Enfim, então a gente segurando essa prótese com toda a confiança da fixação que nós temos, e inclusive com as guias dos parafusos, né, que temos no centro cirúrgico, obviamente mostrando para vocês a qualidade aí da fixação. Os parafusos locking, eles são parafusos um pouco mais robustos, né, obviamente, e acabam trazendo um pouco mais de segurança para nós. Aqui a prótese totalmente fixada, totalmente instalada dentro das suas características, né, originais. É muito interessante aqui, nesse momento, onde eu sempre tenho muito receio, antes de fechar o paciente, exatamente sobre os movimentos excursivos, né, da mandíbula. Então, se às vezes pode ocorrer algum tipo de luxação, porque, obviamente, o paciente está relaxado, então ele é um pouco mais fácil de manipular a mandíbula, mas, ao mesmo tempo, nós fazemos até movimentos, obviamente, lateralidade literalmente impossível, mas a gente acaba fazendo um movimento circular para verificar. Aqui são os movimentos filmados. Vocês percebem que o paciente também era levemente bruxômano, mas deu para fazer um bom bloqueio. Então, olha, o movimento perfeito de abertura e fechamento, com a desinserção muscular de maneira correta, né? E eu vou mostrar para vocês depois a relação côndilo-fossa, né? Só para vocês terem uma ideia, deixa eu passar aqui que não passou automático. Olha, só para vocês terem uma ideia, abrindo bem essa estrutura articular, com muita confiança na fossa, porque nós não usamos a guia de corte, foi perfeito, o encaixe foi perfeito, o planejamento foi impecável desse caso. Então, parabéns à equipe, parabéns ao Santiago, mais uma vez, não canso de elogiar, porque é nesse momento que a gente se preocupa. É nesse momento que você fala, bom, eu vou fechar. E se esse paciente voltar com a prótese luxada, né? Então, olha, novamente, para que vocês vejam o movimento, eu vou repetir, né, esse slide, para que vocês verifiquem a tranquilidade dos movimentos protrusivos, de lateralidade, e assim, o lado contralateral, inclusive íntegro, mantém bastante bem esses movimentos. Aqui a sutura, né? Assim, muita gente pergunta para a gente se a gente usa dreno ou não. Sim, utiliza, às vezes, sim, a gente acaba drenando esse espaço morto, esse espaço da musculatura que ficou ressecada, mas, ao mesmo tempo, quando não há sangramento, tranquila a cirurgia, o tempo é menor, a gente não precisa ficar verificando o débito, inclusive infectando a prótese, que me preocupa muito deixar um dreno na estrutura, embora é uma técnica adequada, não é errado. Mas a gente acaba evitando exatamente para quando você percebe que não vai ter um edema muito importante pela ligadura das artérias, né, pela cauterização e pela hemostasia adequada durante a cirurgia, né? Aqui já fechado, né, a face literalmente suturada, a gente não tinha feito a limpeza do paciente ainda. E aqui a filmagem final, oba-oba, gostoso, né? Quando você vê que deu tudo certo, que o paciente está rígido, que a anestesia foi tranquila, o grupo de anestesia ajudou bastante, manteve o paciente dentro de uma normotensão adequada. E aqui, só para que vocês entendam, o 11º PO, esse paciente ele mora longe, né? Então a gente fica muito preocupado e liga e tal. Nós temos uma instrumentadora enfermeira na equipe, e ela fica rastreando esses pacientes, e o paciente também muito gentil, a esposa, enfim, são uma graça, assim, pessoas muito do bem e merecidamente. E esse paciente acabou, e essa imagem, né, eu peço desculpas pelo raio-x, mas o que nós tiramos no pós, inicialmente ele vai trazer os restantes agora, e a gente vai documentar melhor, mas é assim, a prótese bem instalada, colocada, aqui para vocês verem no 29º PO, que é o dia que ele retornou, um pouquinho aí de déficit facial, se vocês perceberem comissural, ó, quando ele abre a boca, e aqui depois do 38º PO, e eu não tenho o hábito de solicitar fisioterapia imediatamente, não, principalmente por causa do lado contralateral. A partir do 25º, 30º dia, é que, na verdade, nós temos um protocolo de introdução de fisioterapia muito bem executada, laser terapia, enfim, e o paciente extremamente feliz, né? Esse foi um caso de sucesso, pelo menos até então, um caso recente, e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Obviamente, se vocês tiverem perguntas, eu vou estar à disposição, mas é assim, eu gostaria de falar só uma coisa para vocês muito importante, né? Nós trabalhamos com prótese de estoque também.
Nós temos aqui na empresa, na Engiplan, nós temos uma facilidade de toda vez que é prótese de estoque, né, quando é possível utilizar, não, assim, sem a avaliação da customizada ou a não customizada, quando não é indicada, a gente acaba teoricamente customizando, né? Eu brinco, eu até falo com o Santiago, mas a gente acaba teoricamente customizando a prótese de estoque. Como? A gente envia as imagens para o pessoal e o pessoal, isso é confiança, e o pessoal acaba falando, olha, vamos usar uma fossa P, se você fizer o corte aqui não vai estar legal. Eles já chegaram até a fazer guia de corte para nós nos casos que a gente fez de estoque, né? Então, eu acho muito salutar. Agora, para finalizar, em agradecimento também à empresa, isso não é só por merchan ou porque me convidaram, absolutamente, eu sou muito sincero em relação a isso, mas assim, é confiança, é qualidade, né? Nós somos uma empresa que, teoricamente, uma empresa que é oriunda de uma empresa nacional, uma empresa muito séria, e conseguiu, absolutamente conosco, conseguiu fazer com que nós tivéssemos a confiança de eu mudar um paradigma que eu tinha de formação, achando que apenas osso, né, autógeno, enfim, microvascular, era adequado, quando a gente percebe que outras alternativas tecnológicas, e que vão vir ainda, e que estão vindo, né, a tecnologia não para, e que a gente tem que abrir a cabeça exatamente para o novo, e abrir a nossa cabeça para o novo dentro da confiança e de parceria. Não adianta nós tentarmos fazer algo que a ciência não determina, ou não adianta a gente tentar fazer, por exemplo, prótese customizada para todo mundo, não vai funcionar. Mas aqueles que estão bem indicados, com certeza é sucesso, tá bom? Eu ouço muitos colegas falarem que teve um sucesso nisso, insucesso naquilo, mas a verdade, as indicações elas têm que ser muito bem estudadas. Esse contexto de decisão talvez seja o maior desafio que nós temos hoje. Agora, quando nós entendemos como a prótese é executada, eu acho que todo cirurgião que usa uma prótese ou customização, ou mesmo não customização, deveria fazer contato com as suas empresas. Olha, como que você faz isso? Como que você desenha? Qual é a seriedade que faz isso? Porque eu me coloco no lugar do paciente, né? Às vezes, imagina eu necessitando de um instrumento desse, uma prótese dessa para me reabilitar. Eu teria que ter muita confiança mesmo, tanto no cirurgião quanto na empresa. Então, parabéns aí ao grupo. Eu agradeço muito o convite, nessa minha humilde apresentação, né? Peço desculpas, nós somos assistencialistas clássicos, né? Mesmo a gente dando aula para pós, para graduação, mas eu não sou acadêmico puro, então peço desculpas às vezes pelas qualidades da foto, e muito obrigado a todos que ficaram até aqui, e espero poder contribuir quando vocês necessitarem, a gente está sempre aberto a isso. Muito obrigado, viu? Eu vou descompartilhar a minha tela e passar a palavra aí para o pessoal da Engiplan. Eu vou ficar quietinho aqui, vou fechar minha câmera. Bom, eu vou deixar aberta, não sei se vocês vão deixar aberta. Então tá ótimo, eu agradeço. Pode deixar aberto, doutor Sérgio. Muito obrigado pela sua apresentação, parabéns. Tivemos várias perguntas, antes de eu fazer algumas perguntas, gostaria de avisar o pessoal que junto do bate-papo, onde você pode digitar sua pergunta, a gente tem disponível também o catálogo da solução MPS, um folder que vai falar sobre os serviços de planejamento e os guias e modelos anatômicos que a gente falou aqui hoje. Então, como eu falei, doutor, tivemos várias perguntas, vou fazer algumas para a gente não se estender muito também. Algumas pessoas parabenizando pela exposição sua, pelo equilíbrio nas decisões, enfim. Gostaria de começar com uma pergunta, doutor, sobre a abertura de boca do paciente, desse paciente último que você mostrou, se observou uma melhora significativa nesse caso. Muito, por incrível que pareça, né? Nós temos, é por isso que eu falo, planejamento é tudo, né? Quando a gente planeja uma fossa de madeira, talvez o Santiago possa até falar melhor em relação a isso, como que ele faz, né? Essa mágica, né? Porque, na verdade, é assim, a minha maior preocupação, nós temos que se preocupar não só na abertura de boca, essa pergunta é muito importante, não só na abertura de boca, como também no lado contralateral. Porque eu cansei de ver prótese, e as primeiras que nós fizemos foi exatamente assim, onde o lado contralateral que não recebeu uma prótese, ele sobrecarrega a articulação e o paciente tem dor crônica. E não adianta a toxina botulínica, não adianta a fisioterapia, porque esse paciente tem uma sobrecarga gigante. Então, quando a gente percebe que o planejamento da prótese ele foi executado exatamente com as resultantes de força, de maneira correta, não caindo na articulação contralateral, e a abertura, uma abertura totalmente satisfatória, inclusive, claro, pelo próprio caso do paciente, o paciente era um paciente que não era um paciente obeso, ele era um paciente longilíneo ou dolicocéfalo, favoreceu, obviamente, né? Não só esse, mas os outros que nós operamos também. Em alguns casos, às vezes o paciente é trismado, é diferente. Mas nesse caso,
nós tivemos uma abertura muito satisfatória. Hoje o paciente abre com toda tranquilidade. Eu morro de medo no começo, eu falo para ele, a tua musculatura não está preparada, não abra muito, mas aí não teve problema algum. O paciente é jovem, né? Às vezes até um pouco inconsequente, então não houve problema algum. Minha maior preocupação não é só a abertura bucal, né? Além da luxação mandibular que pode ocorrer da prótese, a luxação da prótese, você realmente tem que pensar muito na sobrecarga do lado contralateral, porque dor na articulação, mesmo com todo esse trabalho que a gente faz no contralateral, é muito difícil você resolver depois, principalmente porque as ressonâncias magnéticas às vezes são um pouco contraindicadas com esse excesso de prótese, de metal, enfim. Então nós temos que tomar cuidado, mas foi excelente. De saída já no relaxamento da anestesia, o paciente já estava muito bem. Essa é a verdade, viu? Mas a tua pergunta é muito inteligente, muito importante. Obrigado. Mais uma pergunta, então, doutor Sérgio. Qual a sua opinião do uso de enxerto de costela para substituição do côndilo? Olha, eu acho excelente quando você não tem absorção. Eu tive um caso, nós tivemos um caso há muitos anos atrás, isso me preocupou bastante. Todo mundo sabe que o crescimento costocondral ele é um crescimento por aposição, por embebição também, porque a cartilagem dessa estrutura acaba até remodelando com a movimentação mandibular. O fato é que você pode realmente evoluir para um crescimento, para um ao invés de uma absorção, um desenvolvimento da estrutura cartilaginosa. Isso ocorreu. Então, o paciente acabou literalmente quase fazendo uma anquilose, com cartilaginosa, obviamente, não uma pseudoanquilose, com essa estrutura que nós colocamos. Eu não sei se era um padrão exclusivo dele, mas o fato é o seguinte: funciona, mas nunca com a mesma probabilidade de uma fossa montada, impossível. É assim, todos os casos de microvascular que nós vimos, todos os casos até de cartilagem livre que a gente viu na articulação, e nós operamos até TEM aberto bastante, essa é a pura verdade, infelizmente por algumas necessidades que nós temos em alguns pacientes nossos, mas eu vou falar uma coisa para vocês: os melhores resultados que nós tivemos para movimentação e dinâmica articular ainda é com prótese. Por isso que eu falo, eu tive que, desculpa a informalidade, mas eu tive que engolir a minha formação, porque eu não queria acreditar que um metal, um pedaço de metal em nylon, enfim, um material, um polímero, poderia devolver a função, e devolve. Vocês podem ter certeza absoluta, desde que bem planejado e bem executado, caso e bem indicado, não tenha dúvida. Tá? Mas, assim, não é errado, são recursos que ainda existem, mas eu nunca... eu vou contar uma coisa para vocês muito rápida, desculpa pelo horário. Uma vez eu fui... Isso me deixou muito chateado. Eu fui uma vez para o Uruguai dar uma palestra, falar sobre reconstrução, sobre prótese de côndilo, sobre reconstrução. Para um grupo de cirurgiões, tinha 180 pessoas isso faz uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, pela Sociedade de La Cara, Então, fomos falar de prótese reconstrutiva, como essas próteses que eu mostrei para vocês pelo Instituto aí, Mais Identidade e tal, e fui falar de prótese de côndilo reconstrutiva. Só que me colocaram para falar com os latino-americanos que são tops, cabeça e pescoço, inclusive, porque tem várias especialidades, para que só fazia microvascular. E a primeira pergunta que eu soltei quando terminou toda a palestra na mesa redonda é exatamente isso. Eu não vi nenhuma articulação remodelada. Eles tinham até uma técnica, uma mesa que eles levavam para a cirurgia para fazer a remodelação da cabeça, do cosco da costela, como você fez a pergunta e tal. E eu fui execrado. Não, mas é o estado da arte, é o estado da arte. 1 ano e meio depois, um dos organizadores liga para mim e pede desculpa, porque é verdade, eu fui execrado. Imagina, você não devolveu nada, isso é um metal e tal. E eu juro para vocês que há 4 anos atrás. Então, a América Latina, ela está evoluída nem tanto em relação a isso. Nós temos que tomar muito cuidado com o conceito que a gente passa do Brasil, porque o Brasil ainda, no meu ponto de vista, é uma excelência em cirurgia, na nossa especialidade, vocês podem ter certeza absoluta. Tinha gente de Cuba, tem gente muito boa, a Argentina é muito bom, mas não falando dos países, para não ser antiético, mas alguns profissionais ainda acreditam que o estado da arte é exclusivamente o enxerto costocondral microvascular, o enxerto microvascular. E, na verdade, isso tem que acabar. Nós temos que entender que cada caso tem uma indicação, que cada situação é uma situação diferente, e nós temos perfeitamente uma reabilitação articular exclusivamente com prótese. Sem prótese eu nunca vi. A gente já chegou a fazer para anquilose, para não ser mais prolixo, peço desculpas, que tem tanta coisa para conversar aqui com vocês, mas é assim, a cabeça da mandíbula, o côndilo, a gente cansa de fazer anquilose, já chegamos a fazer vertical, amputação sem colocar nada e tal. Nenhum resultado para articulação é satisfatório. A única coisa que me apeteceu até hoje, a meu grupo, é exatamente a prótese, o componente articular. A mandíbula em si, ok, mas o componente articular, quando ele funciona muito bem. Essa é a verdade.
Certo, obrigado pela resposta, doutor. Tem um pessoal perguntando qual software foi utilizado para o planejamento, aí que eu posso falar para vocês que foi o software ProPlan da Materialize. Uma pergunta para o Santiago agora, acho que dá para unir duas perguntas em uma só aqui. Um participante pergunta quais os passos para planejarmos um caso, então. Começamos com qual a solicitação de tomo, né, por onde começar. E daí temos a pergunta também, qual a melhor tomografia, Conibin, helicoidal? Tá, perfeito. Bom, então, o fluxo, ele começa, então, realmente com a tomografia, né? Normalmente, para esses casos de artroplasia da TM, a gente não usa tomografia com IBIM, a gente vai usar tomografia computadorizada médica, né? Que vai ter uma resolução maior. A gente tem um protocolo de escaneamento, como eu mencionei, que ele pode ser disponibilizado em qualquer momento para qualquer pessoa que tenha interesse em saber quais seriam os parâmetros específicos. É um protocolo que vai garantir que os nossos produtos ali vão ter a melhor qualidade, né? O que vai atingir uma qualidade boa. Então, a gente fez esse protocolo para realmente ter a tomografia com melhores parâmetros para garantir também que todo o desenvolvimento e toda a produção vai ser adequada. Bom, para começar e para realizar a solicitação, né, então vocês podem entrar em contato com a gente, seja por nas redes sociais ou também no contato que provavelmente a gente vai mostrar aqui no final. A gente vai direcionar esse contato para o setor comercial, também diretamente para o Gabriel também, e vamos colocar em contato com um dos nossos distribuidores para começar a receber esses dados. Então. Perfeito, muito obrigado, Santiago. Só uma intromissão, Gabriel, excelente pergunta, porque às vezes o colega não sabe nem a tomografia, não sabe nem qual é o parâmetro, né? E vocês dão esses parâmetros para nós, né? Com os cortes, enfim. Com o que é necessário do corte tomográfico para que vocês façam o planejamento, isso é importante. Sim. Doutor, acho que vou fazer uma última pergunta para você com relação ao procedimento cirúrgico, né? Como faz para preservar um nervo trigêmeo nesse momento da cirurgia? E daí, falando de nervo também, eu tenho uma outra pergunta, Opa, perdi aqui. Se a parestesia permanente do nervo alveolar inferior é inevitável devido à complexidade do caso. A pergunta é literalmente a mesma, né? Não há como preservar o trigêmeo mandibular, né? O canal mandibular vai embora, infelizmente. É algo que a gente ainda não domina, né? Eu gostaria muito de dominar, às vezes existem cirurgias de ligadura, tal, mas o nervo vai embora. Não tem como vocês viram, o próprio tumor já estava comprometendo, o paciente tinha dor. E, infelizmente, a parestesia é permanente. Embora, eu vou falar uma coisa para vocês com muita honestidade, né? É como quando você faz uma cirurgia ortognática, você opera um baleado, às vezes, infelizmente, o canal mandibular, claro que a magnitude é outra, não é ressecção, é uma lesão, mas eu vou falar uma coisa para vocês, né? Por incrível que pareça, o paciente não reclama. Eu me coloco no lugar do paciente, eu fico falando, poxa vida, se eu tivesse, né, com uma dormência, uma anestesia eterna, uma parestesia, como que eu faria, né? Eu vou falar uma coisa para vocês, os pacientes não reclamam, não. Por incrível que pareça, a primeira pergunta que eu faço ao paciente é assim, poxa, você está com parestesia e tal, né? Aí aplica laser, tem muita gente que faz muita coisa, mas eu vou falar uma coisa para vocês com toda a muito mais pelo facial, às vezes, né, do que pelo trigeminal, pelo alveolar, mas eu vou falar uma coisa para vocês, o paciente não reclama. E outra, não há uma alternativa, né, diferente disso, né? A gente não consegue, nem com microvascular, absolutamente, eu nunca vi, né, nesses anos de profissão, um restabelecimento nervoso, né, dessa estrutura. Infelizmente vai embora mesmo e não preserva. A pergunta é excelente, mas não preserva. Santiago, mais uma pergunta para você. O pessoal está perguntando sobre a distância de cortes e espessura de corte. E daí eu emendo uma pergunta sobre, caso seja necessário uma osteotomia mais complexa, é possível realizar durante o planejamento? Sim, totalmente. Bom, em relação a essa última pergunta, é totalmente customizável, né? A gente tem as ferramentas do software, ele permite simular vários tipos de osteotomia, né? Isso vai ser todo discutido, né, com o profissional, com o cirurgião, qual seria a osteotomia adequada para esse caso, né? Se uma osteotomia um pouco mais complexa, se o caso também precisa de uma osteotomia um pouco mais complexa, que não seja totalmente um plano, mas que a gente tenha uma curva ou diversos planos que vão
ser necessários, né, para casos um pouco mais complexos também. Isso vai também refletir, né, no nosso design dos guias também. E em relação à espessura do corte ao posicionamento, né, também, então, de novo, todo dependendo do caso, da complexidade do posicionamento. Nesse caso, por exemplo, da extensão da lesão, a gente pode ter uma distância, uma margem de segurança discutida com o cirurgião, né? Nesse caso, então, pelo menos, assim, a gente está falando de 10 milímetros, num tratamento um pouco mais conservador, mas pode ser um pouco mais também, enquanto à distância, né? E a espessura do plano de corte, ela vai ser também dependente da espessura da lâmina que vai ser utilizada, né? Da ferramenta que vai ser utilizada na cirurgia, que essa informação também pode ser simulada do mesmo jeito no software, para ter um pouco mais de acurácia, né? Nesse sentido. Tá. Perfeito, muito obrigado, Santiago. Eu não vou conseguir fazer todas as perguntas, senão a gente vai se delongar muito aqui, mas tivemos várias interações, agradeço muito, inclusive o pessoal concordando com o Dr. Sérgio em que o Brasil aqui na América Latina está evoluindo muito em relação aos estudos desses materiais personalizados e planejamentos. Eu convido a todos vocês seguirem o Instagram da EnginePlan, aproveitar esse momento que nós estamos aqui reunidos, e lá serão divulgados os próximos episódios dessa nossa série EnginePlan. Tá? O próximo episódio deverá ser daqui exatamente 2 semanas, e lá vocês vão encontrar todas as novidades. Por fim, então, deixo aqui os nossos contatos. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Sérgio. Se você quiser fazer alguma consideração final. Só agradecer a todos que ficaram na live e a vocês ao convite, né? Porque a ciência é de todos, a ciência não é única de ninguém, né? E a gente acaba passando um pouquinho, o mínimo, a humilde experiência que a gente tem em relação à técnica, em relação ao planejamento e à mudança de cabeça, né? Mudança desse paradigma que a gente tinha. Mas, olha, muito obrigado a todos, todos que ficaram aqui. Eu sou muito lisonjeado mesmo, muito orgulhoso. A gente não tem esse hábito. Nós somos aquilo que eu falei para vocês. A gente é um pouco mais caipira, fica um pouco mais, né, no nosso casulo. Mas, inclusive, abrir um convite a todos os colegas que quiserem conhecer o serviço, que quiserem saber um pouco mais como a gente age. Nós estamos totalmente abertos. O e-mail está aí. Podem passar mensagem. Eu estou totalmente aberto à disposição. Tá bom? Muito obrigado. E obrigado por poder contribuir um pouquinho só com o que vocês estão fazendo de tão bonito aí. Obrigado, viu, Gabriel? Obrigado, Santiago. Obrigado, doutor Sérgio. Santiago, quiser fazer alguma consideração? Sim, não, doutor, o prazer é nosso. Muito obrigado de novo pela sua participação. Eu acho que é muito gratificante trabalhar com profissionais como você, e eu acho que é muito obrigado pela sua disponibilidade também para compartilhar com a gente esse caso e toda a sua experiência também com esse tipo de casos, e a gente fica muito feliz também de ver o resultado final, né? Para a gente, como engenheiro, também ver toda a parte da cirurgia, toda a parte um pouco mais clínica e o resultado final, a recuperação do paciente, é muito gratificante, porque dá sentido o que a gente faz, né? Aqui, um pouco mais abstrato, mas dá muito sentido o que a gente faz. Então, de novo, muito obrigado pela sua presença, sua disponibilidade, e muito obrigado de novo. Mais. Perfeito. Muito obrigado, Santiago. Mais uma vez, Dr. Sérgio Migliorini, muito obrigado. E principalmente a todos vocês que estiveram conosco aqui acompanhando essa exposição. Desejo uma boa noite a todos e conto com a presença de vocês no próximo episódio da nossa série. Um grande abraço. Obrigado, boa noite. Até mais.